Olá, olá, que Deus abençoe. Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu amigo, minha amiga, minha irmã e irmão que vão estar assistindo a este vídeo. Nós estamos mais uma vez aqui no canal do Pastor Chiro Vargas, na Palavra Viva, para refletir com você uma palavra da parte de Deus para este dia. Nessa manhã, Deus ministrou no meu coração para que eu viesse trazer uma meditação a respeito de alguns versículos do Salmo 91. Salmo esse que é muito conhecido por todos os cristãos e não cristãos também. Alguns anos atrás, eu me lembro que eu estava evangelizando na rua e eu fui entregar o folhetim para um senhor que estava bebendo uma bebida alcoólica e ele já estava bem embriagado. E quando eu entreguei para ele o folhetim, falei para ele que Jesus amava ele e tudo, ele me olhou e disse: eu sei, eu conheço todo o Salmo 91. E ele praticamente recitou para mim o Salmo 91. Então esse salmo aqui ele é muito conhecido por pessoas que são cristãs, né, que seguem a Cristo dia a dia, e também conhecido por aquelas pessoas que não são tão cristãs, ou seja, que não têm um conhecimento tão grande de Deus, mas que já ouviram falar, porque esse salmo aqui é um salmo que os pais recitavam para nós, né? Esse salmo aqui, lá quando eu estudava ainda no segundo ano, terceiro ano da escola do ensino fundamental, ainda se lia a Bíblia na escola. Hoje já não se lê mais. E esse é um grande erro que nós estamos cometendo nos dias de hoje. Tiraram as Bíblias da escola e as coisas estão de perna para o ar, como nós temos visto. Então, nessa manhã, Deus colocou no meu coração para que eu viesse ministrar aqui uma pequena reflexão a respeito desse salmo. Eu estou desde cedo aqui já tomando meu chimarrão. Vou estar tomando meu chimarrão agora aqui, a gente vai estar conversando um pouquinho. E Deus está ministrando no meu coração que todos os dias eu venha a trazer um pequeno estudo muito simples, muito básico, de todos os salmos da Bíblia. Então nós vamos começar. Esses dias eu falei sobre o Salmo 23 um pouquinho. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Salmo 91. E a partir de amanhã, a gente vai começar do Salmo 1 em diante. E daí a gente vai vir versículo por versículo falando a respeito de todos os salmos, para que a gente possa ter um entendimento maior daquilo que Deus está falando conosco e está nos revelando na sua palavra. A palavra de Deus ela é muito simples, ela é muito pura e ela tem um poder de impactar a nossa vida quando nós a colocamos em prática. Desejar então, eu quero dizer para você que não adianta tu conhecer o Salmo 91, não adianta tu conhecer o Salmo 23, não adianta tu recitar ele de trás para frente, de frente para trás, se tu não colocar ele em prática e tu não conhecer o Deus destes salmos. Porque o segredo todo está em nós conhecermos a Deus. Amém? Então, no Salmo 91, nós vamos começar do versículo... Hoje nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo 11. Salmo 91, do versículo 1, capítulo 91, do versículo 1 ao versículo 11 hoje. E lá nós começamos no versículo 1 do Salmo 91, dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio e fidelidade. Dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo
e do Senhor o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens e a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Que salmo lindo, né, queridos? Que salmo maravilhoso quando a gente começa a ler e a refletir a respeito daquilo que o Senhor Deus quer falar conosco neste salmo. Nós vemos aqui um cuidado de um pai amoroso, de um pai protetor, de um pai que faz tudo pelos seus filhos. Eu, como pai, eu tenho um senso muito forte de proteção em relação aos meus filhos. Eu vigio muito eles, eu estou sempre perto deles. Eu sou aquele tipo de pai que tem ciúme dos filhos e eu protejo eles mesmo. Eu, qualquer tipo de ameaça, eu refuto de perto deles. E o Salmo 91 aqui é um salmo muito maravilhoso e bonito, porque nós vemos o amor do nosso Deus para conosco, o amor de pai para com o filho. E lá no versículo 1, que é o que nós vamos fazer, nós vamos meditar até o versículo 11. No versículo 1, o salmista ele começa dizendo o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Em algumas tradições fala abrigo. E descansa à sombra do Onipotente. Em algumas traduções fala aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente ou do Todo-Poderoso. Descansará. A primeira coisa que nós precisamos entender é que esse salmo aqui é para filho, não é para qualquer um. Porque nós precisamos entender que existem duas classes de pessoas: aos filhos de Deus e aos criados por Deus. Todos nós fomos criados por Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. Como assim, pastor? Isso aí é uma heresia que tu está falando? Não, queridos. Lá no Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus falou que para ser filho tem que ter aceitado a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E nós somos filhos por adoção de Deus. Todo ser humano é criado por Deus. Deus ama a todo mundo. Deus não é porque hoje eu conheço a Ele que ele ama a mim mais do que Ele ama aquela pessoa que nunca ouviu falar do seu nome. Não, Deus ama todo mundo. Deus criou todo mundo. Mas Ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus àqueles que creem no nome do seu Filho unigênito, que é Jesus. Então, esse salmo aqui ele não é para qualquer pessoa. Não adianta as pessoas terem esse salmo aberto lá na sala da sua casa, pegando poeira. Não adianta conhecer esse salmo de trás para frente, recitar ele, se você não é filho de Deus. E para aqueles que são filhos de Deus, o salmo está dizendo aqui no versículo 1 que há um lugar de abrigo, há um esconderijo, há um lugar de descanso, aonde Deus ele nos guarda, ele nos protege daquilo que está lá fora, da maldade, do pecado, da injustiça, do mundo malvado, pecaminoso. E o Salmo, ele diz, ali no versículo final, diz, a sombra do Onipotente descansará. Então, queridos, quando nós conhecemos ao Senhor Jesus verdadeiramente, nós vamos sair de um lugar de prostração, nós vamos sair de um lugar de tristeza, nós vamos sair de um lugar de luta, de angústia, de morte, e Ele vai nos esconder num lugar de paz, de alegria, de prosperidade, um lugar onde o mal ele não vai poder nos atacar mais. E esse lugar é na presença do Senhor. Então, nessa manhã que você venha entender, meu amigo e minha amiga, que há um lugar em Deus para a tua vida. Há um lugar em Deus para a tua família. Existe um lugarzinho lá, existe um abrigo seguro em Deus. E basta você buscar Ele de todo o seu coração. Basta você se entregar para Ele verdadeiramente. No versículo 2 diz, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Se eu sou filho de Deus, e se há um lugar em Deus para mim, se há um abrigo, se há um esconderijo em Deus, eu posso dizer
ao Senhor que Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Deus. Refúgio, ou seja, lugar de descanso. Fortaleza, ou seja, lugar de proteção. Porque as fortalezas lá nos tempos antigos, como também nos dias de hoje, é um lugar de proteção. Fortaleza, vamos dar um exemplo, seria um grande muro forte, bem cercado, e atrás desse muro ficavam as vilas, as cidades, as pessoas. E quando o inimigo vinha, para eles combaterem contra aquelas pessoas, para eles poderem chegar até as pessoas, eles tinham que derrubar aquelas fortalezas. Só que nós sabemos que quando nós nos entregamos a Deus, não existe mal que possa nos derrubar, porque nós estamos atrás não de uma fortaleza física, mas nós estamos atrás de uma fortaleza espiritual. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa força. Nós podemos dizer que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Deus e que nele nós confiamos verdadeiramente. Glória a Deus. A confiança em Deus, queridos, é o que mais agrada a Deus. Quando nós realmente não apenas confiamos nele de boca, mas confiamos nele de atitude. Quando nós entregamos tudo nas mãos dele, ele vai ser o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Mas vamos lá, no versículo 3 diz assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Satanás está sempre armando ciladas para nos derrubar. Satanás está sempre destilando o seu veneno maligno contra nós. Muitas vezes usando pessoas que estão próximas de nós para nos derrubar, para nos destruir. Muitas vezes usando pessoas de longe. Muitas vezes tentando trabalhar até mesmo com a nossa própria mente, porque eu quero que você entenda que a tua mente é o campo de batalha onde ele mais vai tentar trabalhar na tua vida, e ele sempre vai tentar armar ciladas, armar laços. Só que o Salmo aqui está dizendo no versículo 3, no Salmo 91, que Deus ele nos livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ou seja, o diabo ele não pode tocar naquele que serve a Deus. O diabo não pode tocar naquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo. O inimigo não pode fazer a festa com aquele que conhece o Deus verdadeiro. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, Deus ele quer desarmar laços espirituais que estão para te derrubar, que estão para te parar, que estão para parar o teu ministério, que estão para parar a tua família, os teus projetos, destruir a tua casa. Deus ele vai te livrar de todo o laço maligno, de todo o veneno mortal do inimigo. No versículo 4, o salmista ele continua dizendo: Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. É interessante esse versículo aqui, porque Jesus também falou lá para os seus discípulos quando ele estava em Jerusalém. Em um certo momento ele fala a respeito de Jerusalém e do cuidado e da proteção de Deus para com aquela cidade. E ele diz: quantas vezes eu quis fazer assim como a galinha faz com os seus pintinhos, que coloca todos debaixo das suas asas e o protege. É interessante porque eu me criei na campanha, eu me criei no campo, eu me criei criando animais, e é bem assim mesmo. A galinha, quando ela choca lá, nós colocamos os ovos para chocar, a gente coloca 15, 20 ovos, 30 ovos para a galinha chocar, ela choca todos. E todos aqueles pintinhos que nascem daqueles ovos ali, que descasca, a galinha ela tem um senso de proteção muito forte. E são coisas que nós guardamos no nosso coração porque nós vemos isso muito acontecer. E eu me lembro que quando chovia forte, a gente cuidava elas assim. Elas abriam, a galinha abre as suas asas e os pintinhos, os filhotinhos vão todos para debaixo das suas asas. E ela fecha. Então ela pega a chuva, mas os pintinhos não pegam, ela protege. E aqui Deus usou, aqui o salmista
usou a analogia das penas, que Deus cobrirá com as suas penas, ou seja, as mãos do Senhor, os braços do Senhor, a bênção do Senhor está estendida sobre aqueles que o amam, que o temem. E nada vai poder acontecer, porque o mal, ele não vai poder chegar até você, porque Deus vai ser o teu refúgio, ou seja, os seus braços vão estar estendidos sobre você, ele vai ser a tua proteção. Mas no versículo 5 diz assim: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Pavor da noite é aquilo que o diabo ele faz, o inimigo faz, os demônios fazem. E a flecha que voa de dia também é uma ação diabólica, maligna, que o inimigo está agindo contra você. Mas você não vai ter medo, porque você sabe aonde você está escondido. Nem a peste que no versículo 6, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Versículo 7, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Pode estar desabando o mundo, querido. Pode as coisas, nada está dando certo para as pessoas no teu redor. Pessoas podem estar caindo. Há uma promessa de Deus que Ele vai te cuidar e te proteger. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso aqui é uma promessa do Senhor para com os seus filhos. Se você é filho, tudo pode estar desabando ao teu redor, mas você não vai ser atingido. Isso aqui é a promessa, reivindique ela. Ah, mas não está acontecendo isso comigo, pastor. Então, reivindique essa palavra aqui. Reivindique essa promessa do Senhor. As coisas não estão acontecendo como o Senhor está falando na sua palavra. Porque daí há dois motivos, meu amado irmão. Ou melhor, há apenas um motivo. Você não está obedecendo a palavra de Deus como deveria obedecer. Versículo 8. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Sabe, meu irmão, minha irmã, não tenha inveja daquele que prospera impiedosamente. Não tenha ciúmes daqueles que prosperam e você sabe que estão prosperando de uma maneira errada. Porque mais cedo ou mais tarde eles vão receber a sua recompensa. Assim como aquele que faz o que é justo, o que é honesto, o que é correto, e aquele que anda na presença de Deus, mais cedo ou mais tarde Deus também ele vai honrar. Porque aqui está dizendo o que nesse versículo? Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Então, meu irmão, aquilo que eu plantar eu vou colher. O ímpio, o pecador, aquela pessoa que faz o que é mal, o que ela plantar, ela vai colher mais cedo ou mais tarde. Eu posso escolher o que eu vou plantar, mas eu não vou conseguir escolher o que eu vou colher. Então veja bem o que tu está plantando na tua vida. Versículo 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, lá no versículo 10 vai ter a consequência do versículo 9. Do versículo 9 está dizendo o quê? Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, o versículo 10 diz: nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda ou à tua casa. Se você entregar a sua vida para Jesus, se você estiver debaixo da sua proteção, se você deixar que Ele seja o teu escudo protetor, a tua fortaleza, nada vai te atingir. Mal algum vai chegar na tua casa. Desgraça alguma vai chegar na tua casa. Porque Deus ele vai guardar a tua família, Ele vai guardar a tua saúde, Ele vai guardar os teus projetos, Ele vai guardar o teu trabalho, Ele vai guardar o teu ministério. E para encerrar no versículo 11, por que nada vai acontecer contigo de mal? Porque aos seus anjos Ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Há anjos de Deus que Ele enviou para te proteger, para te guardar, aonde tu estiver. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor, nos livrando de todo o mal. Então, meu amado, há anjos do Senhor guardando a sua família, guardando a tua vida. Há anjos do Senhor
peleando por ti todos os dias. Todos os dias o inimigo tenta te armar ciladas, todos os dias o inimigo tenta te armar laços, mas os anjos de Deus estão combatendo a teu favor. Amém? Essa era a pequena reflexão hoje desse Salmo 91, do 1 ao versículo 11. De amanhã em diante, nós vamos começar no Salmo 1. E nós vamos ir todos os dias falando a respeito de alguns versículos e trazendo uma meditação a respeito desses versículos do Salmo 1 em diante. Enquanto a gente não terminar o livro de Salmos, eu não vou parar. Então, todos os dias terá um vídeo novo a respeito de alguns versículos de determinado salmo até chegar no final. Querido, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe tua família, teus projetos. Se inscreva no nosso canal lá, Pastor Ciro Vargas, no YouTube, procure lá, dê o seu joinha lá, para que mais pessoas possam ser abençoadas por este vídeo. Compartilhe este vídeo nas tuas redes sociais. Deus te abençoe em nome de Jesus.